A grande sacada da governança é você estruturar, testar, melhorar, mas você conseguir comprovar, que é um princípio que a gente está usando muito em proteção de dados, mas também em IA, que é o princípio da accountability. Então, você tem um conjunto de coisas que você precisa fazer para você considerar que você tem um projeto de governança em andamento. Boas-vindas ao Bate-Papo Auro, o podcast que acredita que a carreira jurídica é feita de escolhas reais, corajosas e muitas vezes surpreendentes. Aqui a gente fala sobre advocacia e inovação, com leveza, profundidade e um toque de caos criativo. Porque ninguém disse que advogar seria fácil, mas pode sim ser mais leve. O mundo do direito está cada vez mais conectado à tecnologia. Mas como transformar essa conexão em prática no escritório? Nossa convidada de hoje é Tatiana Coutinho, advogada, premiada, mestre em Direito da Regulação, especialista em privacidade e proteção de dados, pesquisadora, professora e uma das maiores referências em governança de inteligência artificial no Brasil. E está à frente de discussões importantíssimas sobre o uso ético das tecnologias, como a geodiscriminação, que ela trouxe num TED emocionante. Hoje a gente vai entender com a Tati como colocar em prática a tal da governança de IA nos escritórios, por onde começar, como navegar entre siglas, riscos, modismos. Bem-vinda, Tati. Eu que agradeço pelo convite, muito empolgada para esse bate-papo. E para começar, por que falar de governança de IA é tão urgente no mundo de hoje? É uma pergunta super interessante, Lila, porque a gente precisa estar muito antenado para um princípio básico, para um começo, um conceito básico, que é a diferenciação da governança para a gestão. A governança, ela envolve processos, procedimentos, políticas, para trazer um fundo, uma fundamentação sólida para o uso responsável da inteligência artificial, ou a gente tem também governança em proteção de dados, que pode trabalhar em conjunto com a governança da IA, e também a governança de cibersegurança, que forma aí essa tríade para que a gente consiga utilizar do melhor que a tecnologia tem para nos oferecer de forma ética, segura e responsável. Então, separar gestão e governança é muito importante. Quando eu falo de gestão, eu falo de algo que tem mais começo, meio e fim, que é um projeto, de repente ali alguma questão muito voltada para um processo que tem começo, meio e fim. Governança não. Governança tem começo, meio e melhoria contínua. Nunca termina. Então, você tem estágios de governança, em que você começa num estágio menor, você sai desse estágio menor, faz um implemento para um estágio intermediário. A partir desse estágio intermediário, você faz um implemento mais e vem para um estágio avançado. Quando você chega no estágio avançado, você tem ali indicadores. Isso esbarra muito com gestão, é a hora que se encontra. Você tem indicadores ali de grandes metas, que a gente chama de OKRs, e você tem os KPIs ou KRs para você dividir essa meta em pequenos silos para que você consiga chegar ao final de um período estratégico com as suas metas de governança que foram estabelecidas, agora com check e com evidências. A grande sacada da governança é você estruturar, testar, melhorar, mas você conseguir comprovar, que é um princípio que a gente está usando muito em proteção de dados, mas também em IA, que é o princípio da accountability. Então, você tem um conjunto de coisas que você precisa fazer para você considerar que você tem um projeto de governança em andamento. Excelente, Tati. Aí, vamos aos bastidores da advocacia. É um quadro que a gente traz histórias reais, vulneráveis, o começo da jornada. E a gente pesquisou sobre a sua trajetória, a gente assistiu ao seu TED, ficou muito impactada. Nele, você começa falando um parecer bem técnico, mas termina questionando a democracia digital. Ainda comenta sobre a invisibilização digital. Você pode falar um pouquinho mais sobre o TED pra gente? Claro, é um assunto que
me coloca num lugar de emoção, né? Eu já fico logo com a voz embargada quando fala do TED. Estava conversando com o pessoal depois da palestra. Exatamente porque a governança está muito conectada com o impacto social do uso responsável da tecnologia. Então, quando você fala assim, por exemplo, o PIBIA, o Plano Nacional de Inteligência, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, qual que é a ideia? Dar uma diretriz para que você consiga utilizar o melhor do potencial das tecnologias, mas em favor do ser humano, que é AI, Human First. Por quê? Porque as tecnologias, não só a IA, que é o assunto dessa mesa, mas as novas tecnologias, elas precisam servir ao ser humano. E é daí que vem o ponto de que o medo, o receio de perder postos de trabalho. Então, se você tem uma IA que não serve ao ser humano, que não serve à sociedade, você vai ter, sim, perda de trabalho, porque toda tecnologia, ela atravessa a estrutura da sociedade. Então, quando esse TED está muito nesse lugar de experiências pessoais que causaram essa grande dor e que me trouxe em um lugar muito rico para mim, que é a minha família. Então, eu tenho outros podcasts aí da vida com as minhas histórias familiares, mas eu sou uma mulher negra periférica de pele retinta, cabelos crespos. Então, eu falo de um lugar muito específico. E algo muito interessante é que quando a gente fomenta a tecnologia, a gente não para pensar em direito e sociedade. Por isso que eu venho com a ideia de Lex for Future para estudar direito, tecnologia e sociedade. A partir da tecnologia, como que isso atinge o meu direito? E aí eu entro no TED. O TED foi sofrível. Eu chorei no final. Exatamente porque mexeu com essa parte da minha família. Eu sou muito conectada com moda, mas isso vem de um lugar. Minha mãe era moldista, costureira para grandes marcas. E vestir, para mim, é proteção. Por questões sociais. E fazendo um parecer para uma grande marca, eu sei lá o que aconteceu. Mas eu tive um insight falando de geolocalização para questões de marketing. E eu sei lá o que aconteceu. Eu pego o meu celular e começo a olhar patrocinados. E a partir de um recorte de data, eu começo a perceber que, muito embora eu comprasse da marca, eu não recebia patrocinado dessa marca em nenhuma das minhas redes sociais. Aquilo me deixou intrigada, sabe? E eu fui investigando. Aquilo é muito real, é um relato real, eu vivi. Perguntei para um, perguntei para outro, perguntei para um, perguntei para outro. Mas quando eu estava aqui em São Paulo, tudo acontecia. E não só com essa questão de marca. Cartão de crédito e outros produtos. E isso me trouxe... A emoção vem da onde? Cara, eu descobri isso. Mas e meus pais? Desculpa. Sei lá, e minha avó? Ninguém ia descobrir isso, gente. Eu sou incrível. Não, isso já estava no mercado. Mas na minha comunidade, a gente não sabia disso. Tá bom, vamos ver, vamos entender o que é. Eu tava com a faca e o queijo na mão. Era meu cliente. Eu quero saber o que é. Porque uma coisa é direcionar publicidade. Estratégia de marketing. Todo mundo tem o direito de ter o cliente que quiser. Ninguém é obrigado a me ter como cliente. Daí você me isolar porque você fez uma análise de perfil. Isso, eu chego a me arrepio. Isso me atravessa demais. Uma análise de perfil da minha comunidade é você negar que há prosperidade em lugares diversos que não são os que você frequenta. E eu faço questão de morar na minha comunidade até hoje. Porque não é porque você prosperou que você tem que dar PIB para outra comunidade que se diz mais evoluída, mais intelectual, mais, enfim, esse é o meu lado ativista mesmo. Porque atravessa a minha família em gerações. Sabe?
Então, esse é o lugar do TEDx. É dizer que o tratamento ético de dados, o uso ético de tecnologias, não é incompatível com o lucro, até porque eu vivo disso. Não é incompatível com o lucro. E para o escritório, para a empresa que se despertou, que entendeu e que mudou toda a estratégia de marketing para um uso mais ético, no seu código de desenvolvimento do negócio dele, é entender que você está deixando dinheiro na mesa. Eu sou uma pessoa periférica que consumo outros padrões que não os que estão à minha volta. Porque eu construí esse lugar para estar. Mas eu conheço muita gente que adquire marcas e que faz um esforço. Mas se isso não chega na pessoa, ela não tem o seu direito da personalidade digital validado. Que agora a gente não está mais só no físico. Nós estamos no digital. E se eu não posso gozar, fruir de tudo que você oferece, você está impedindo que eu expanda a minha identidade digital. Aí você atravessa direitos fundamentais. Esse é meu ponto. Incrível. E eu queria saber como essa experiência moldou a profissional que você é hoje e também se foi isso que te fez mergulhar na governança de IA. Se tem relação. Tem, muita relação. Porque lá em 2018, quando eu comecei em proteção de dados, eu entendi que não era o fim, era só o início de outras tecnologias. E eu passo a estudar novas tecnologias, mas não me deparei com essa realidade. O TED, ele me fez um exercício de introspecção e, em sentir dor, eu reajo. Reajo como? Do meu lugar de fala, eu consigo gerar novos negócios e gerar valor para o mercado dentro do segmento. Então, essa ideia de sentir dor, eu sou muito boa de transformar a dor em dinheiro. Cada um com as suas habilidades. Eu falei, vamos transformar essa dor aqui em marca. Então, você fala, Tati Coutinho, proteção de dados, cibersegurança e IA. O que você prefere enquanto negócio, enquanto pessoa jurídica? Construir um time igual para vender para uma sociedade desigual? Ou ter uma pessoa diversa que experimenta as vicissitudes do tecido social, que pode te gerar inputs, que pode te gerar novos negócios de forma sustentável, responsável e ética? Maravilhoso. Excelente. É comprovado, né? Inclusive, times diversos trazem mais rentabilidade. Entende? Quando a gente fala em empresas e negócios, Mas né? o quanto de diversidade? Porque a mulher de tecnologia, no direito, em liderança, palestrando em grandes eventos, não somos muitas. Sim. Então você tem que temos um construir longo esse caminho. lugar. É isso. Você tem que construir esse lugar para ganhar o seu dinheiro. Tem que ser Então intencional, a não tem jeito. tecnologia vem aí. Porque a diversidade é tecnologia ancestral. A gente só arrumou essa ideia, introduziu isso dentro do nosso pitch de negócio, porque não são todas as empresas que recebem com essa visão. Então, eu inseri isso dentro da IA ética e responsável. Porque se você tem vivência, não tem número que convença mais do que uma pessoa que está dentro de uma comunidade periférica sofrendo isolamento social por meio de tecnologias. Então, para mim, não é dificuldade. Para mim, o que eu posso fazer para denunciar isso? Porque se eu denuncio, se eu uso a minha voz para denunciar, alguma coisa vai acontecer. Então a minha comunidade vai ser melhor vista, a minha comunidade vai ter melhores oportunidades. Eu Com fico certeza. emocionada quando eu falo da minha comunidade, gente. Ai, meu Deus. Da onde você é, Tati? Eu sou de um lugar chamado São Gonçalo, Rio de Janeiro. que é no Rio de Janeiro, e foi um lugar
Vocês devem lembrar bem, a minha maior referência de São Gonçalo é o quê? Vini Júnior, Claudinho Bochecha. Agora e eu, temos né? os garotinhos. Tem os garotinhos. Sabe quem tem? Ai, socorro. Não me mate, Wellington. É porque eu esqueço o sobrenome dele sempre. Mas é do Instituto For. Eu não vou lembrar o sobrenome dele, mas é o Wellington, que incrível com o Instituto For e ProLíder, vários projetos, e um homem negro de São Gonçalo. Então, São Gonçalo é toda gente brilhante, gente. Arrasou, Tati. Agora vamos para uma parte mais de prática da advocacia, de escritórios, aprendizados, mudanças e tudo mais. Explica pra gente o que é, na real, de forma prática, o que é a governança de IA dentro de um escritório e como tirar isso de um slide, de um insight e implementar, de fato. Claro. É muito importante a gente ter alguns insights em mente, tá? Eu não consigo automatizar, por meio de mecanismo de IA, processos inexistentes. Então, primeiro, eu preciso ter uma estratégia e entender. Eu quero usar IA para quê? Por quê? Qual que é a minha responsabilidade? Os princípios do meu escritório, missão, visão, valor. Como que eu vou implementar sistemas de IA dentro do meu escritório para gerar valor para a minha sociedade, para a sociedade ao entorno e para o meu cliente? Até porque nós somos advogados, nós respondemos à OAB, à nacional, regional, seccional. Nós temos código de ética, nós temos CNJ, nós temos STF, STJ, tribunais já com iniciativas de IA. Mas é de conhecimento de todos cases de mau uso da tecnologia. Como, por exemplo, sentença com razões inexistentes, petições com fundamentações inexistentes, com jurisprudências inexistentes. É para isso que a governança vem. Para organizar processos já existentes, organizar, trazer para o mundo, tirar do campo da ideia, políticas, processos e procedimentos. Isso envolve pessoas e tecnologia. Essa é a ideia. Então, se eu quero criar um programa de governança dentro do meu escritório, qual é a minha estratégia? Qual é o meu caso de uso? Eu quero para quê? Legal. Eu vou criar uma IA? É possível, tá? A gente já tem escritórios maiores que criam IAs proprietárias. Ou eu vou utilizar parceria de terceiros. Uma boa governança faz o quê? Além de olhar só para o contrato master padrão. Como que vocês tratam esses dados? Qual é a origem desses dados? Está protegido por propriedade intelectual? Qual o sistema de segurança de vocês? Se eu imputar os dados dos meus clientes, lembra que a gente tem um código de ética? Se eu imputar os dados dos meus clientes, eles estão seguros? Se acontecer um incidente de segurança em ambiente de IA, como que a gente sabe? Vocês comunicam? São perguntas. E controla o mundo quem controla os seus dados. Nós temos inúmeras responsabilidades com os nossos clientes enquanto advogados. Então, o mínimo é você saber o que usamos, para que usamos e se faz sentido para o seu negócio. Legal. Eu tenho estrutura para sustentar esse sistema, eu tenho internet, eu tenho pessoas treinadas que saibam usar o sistema. Isso é sobre governança. É a regrinha do jogo documentada e evidenciada. Se o regulador bater na minha porta e falar, Tatiana, me prova que você sabe quais são os sistemas que o seu time usa, o que você mostra? Um sorriso? Ou uma planilha com o nome dos sistemas, quem é o seu fornecedor, telefone do fornecedor, regrinha do jogo. É isso. Tem muitos escritórios que sofrem por Shadow AI. Que é o quê? Eu tenho uma regrinha de jogo, mas eu vou lá naquele free, baratão, que você não paga nada, coloco todos os dados do meu cliente lá, só que você não leu o termo de uso. E no termo de uso está dizendo que eu uso para free, que nada é de graça. Quando a coisa é de graça,
o dado é o pagamento. Eu uso o seu dado, o dado do seu cliente, o dado do seu segredo de negócio para retreinar. Então, ela entrou por você, vai sair lá no concorrente. Tô sendo extremista. Mas é só para dar uma emoção. Uma ênfase. Mas isso acontece. Então, governar é saber de onde vem, para que é usado, controlado, combinado, com regra de jogo e que eu consiga comprovar. Essa é a ideia. Legal. Governança, IA, proteção de dados, é um mar de nomes técnicos, né? E a gente tem um público aqui na Aurum, que é um público de estudantes e de advogados iniciantes. E aí eu queria saber como que dá para traduzir tudo isso para interessar mais as pessoas, de fato, para olharem para esse universo. Por onde essas pessoas podem começar? Eu sempre digo que a gente tem que começar do começo, com o que a gente tem, até a gente conseguir chegar aonde a gente sonhou. Hoje, salvo questões de diversidade regional, socioeconômico-cultural, porque nós temos um problema no país grave de conectividade significativa, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nem todos os lugares têm acesso à internet da mesma forma que nós acessamos na capital. Eu moro em periferia e aonde eu moro, eu não tenho internet como vocês talvez tenham aqui na capital. Eu tenho 3 internets, tem dia que nenhuma vale meia. Porque, não que seja clandestina, tá? Mas é porque o modelo de negócio mudou tanto que hoje eu tenho replicadoras de sinais. Eu compro um sinal de uma grande empresa e eu tenho a autorização de replicar isso para o meu CNPJ e comercializar pedacinhos de sinais. É isso que eu tenho. E esse sinal vai perdendo força. Quanto mais você replica, é um formatinho assim de cone, tipo um espelhinho, um formatinho de cone, que você bate ali no espelho, o espelho reflete. É como se fosse, sim, um compartilhamento de sinal. Quanto mais você replica, mais fraco ele chega na outra ponta. Então, isso fora lugares como Belém do Pará, ribeirinhos da Amazônia, que não tem internet e a gente tem ali um player polêmico, sem grandes regulamentações estatais. Fora essas situações, hoje a gente tem uma disseminação de uma cultura de tecnologia muito grande. Nós estamos à beira de entrar na geração digital, né? Que é aquela geração que já nasceu com o tablet na mão. Já nasceu falando, Alexa, acende a luz, Alexa, apaga a luz. A gente está nessa geração. Sim. A grande maior dificuldade não é para os que nasceram na época, né, analógica e vieram... Lembra da máquina de datilografia? Não sei se vocês têm idade para isso, né, Brasil? Mas eu peguei Eu a lembro, eu época brincava com a da minha mãe. máquina de datilografia e eu ajudava uma advogada idosa a colocar as coisas no computador. Hoje, eu reputo ser mais desafiador para uma geração mais antiga, exceto questões de diversidade regional, com questões de, enfim, conectividade significativa. Então, por exemplo, comunidades, mesmo que na capital, em que alunos acessam por telefone, sem conectividade e muitas vezes por cartão, né? Outras modalidades de acesso à internet. Tirando isso, a gente está vivendo uma época digital, em que a cultura ela sai do físico e vai para o digital. Então, nós mudamos a nossa forma de negociar, de estudar, de estar, fruir e gozar de espaços particulares, privados e públicos através da digitalização da economia. Então, eu acho, na minha opinião, quem tem mais dificuldade é a geração passada, tipo a minha. Ou mais para trás. Essa geração futura tem um desafio de interesse. A gente tem outro desafio, que é a grade curricular das universidades, que funcionam num outro modelo, numa outra realidade. Inclusive, semana que vem vai sair um artigo meu falando sobre isso, do nosso PL fala sobre isso, sobre a acurácia, sobre desenvolver programas de ensino que incluam
na grade curricular de primeira infância até os mais idosos, incluindo diversidade regional e conectividade significativa num plano de ensino. Então, nós temos alguns gaps que, muito embora a gente já esteja avançado, as nossas universidades, os nossos colégios, enfim, ainda estão num formato muito tradicional. E isso vai impactando na formação dos novos advogados, de alguma maneira. Mas a dica é, hoje nós temos inúmeras associações de advocacia, de advogados, até a própria OAB, né? Aquele meio de forma um pouco mais tímida, mas já fala, eu sou muito convidada para falar em palestras na OAB, para olhar, fomentar esse olhar. O que eu fiz? Não façam isso, mas eu fiz. Na pandemia, eu fiz mais de 70 cursos online. Meu Deus. As pessoas não sabem muito sobre isso, porque as pessoas podem achar que eu sou doida. Mas eu fiz. Não é muito comum. Mas eu fiz. Porque eu tinha sede de conhecimento. Eu tenho sede de conhecimento. Então, a gente precisa ter um quê de curiosidade. Se eu sou um advogado novo, eu preciso ter curiosidade. Com certeza. Se eu sou instituição de ensino, eu preciso me atualizar. Mudar essa grade curricular, colocar esses professores para se atualizarem e oferecer uma melhor possibilidade, cadeira de inovação, eventos de inovação nas próprias faculdades. Então, a gente precisa pertencer ao tempo que estamos vivendo. Não dá para inovar olhando somente para o passado, muito embora o passado seja um excelente indicador. Mas para inovar, a gente tem que ter uma medida de equilibrar o passado e o futuro e fazer acontecer no presente. Então, a gente precisa de uma conjunção de ações entre pessoas mais velhas, pessoas mais novas. Eu acho que um fundamentou a estrada correndo para o mais novo caminhar com tranquilidade. Então, a gente precisa olhar isso aqui e fazer uma conjunção com o apoio das instituições, das empresas, do governo e, sobretudo, das universidades. Acho que a gente precisa viver um momento de renovação. Arrasou, Tati. Obrigada. O nosso tempo está acabando, então, infelizmente, vamos ter que terminar a nossa conversa. A gente até tinha outras perguntas até aqui. Então, vou te convidar, Tati, para compartilhar com o público onde o pessoal pode seguir te acompanhando, seguir esse papo, perguntar alguma coisa além do que a gente falou aqui. E aí a gente finaliza. Já aproveito para agradecer a sua participação. Foi muito enriquecedora essa conversa. Muito obrigada por esse papo, por ter topado o convite. Claro, gente, eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite. Desculpa aí atravessar as perguntas de vocês. Eu realmente falo foi incrível. Bastante. Muitas histórias Várias para foram contar. sendo respondidas, Que inclusive, bom. tá? E eu tô nas redes sociais, minhas redes são abertas, tanto Instagram quanto LinkedIn. Facebook eu não uso. Tá lá meu telefone, sou eu mesmo que falo. Meu e-mail, pode me chamar no inbox, no privado. Podem me procurar como Tatiana Coutinho. Fica fácil, eu tô com um black gigante, com esse rostinho maquiado, toda de pretinho. Fica muito fácil de me encontrar. E tô super à disposição de vocês, do público, dores, choros, sentimentos, ressentimentos. Podem me procurar que eu tô à disposição de vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Tati. E você que acompanhou até aqui, compartilhe esse episódio com quem ainda tá tentando entender o papel do jurídico no uso consciente da IA. Manda no grupo do escritório, da pós, da firma, enfim. Isso mesmo. E o Bate-Papo Aurum volta em breve, com mais histórias de quem está fazendo o direito acontecer na prática. E com coragem, responsabilidade e criatividade. Até mais!